Os vídeos sobre o ensino de frações são resultados de um projeto de extensão do IFSC Campus Chapecó, desenvolvido pela professora Ilka e por mim, Beatriz, aluna do Ensino Médio Integrado em Informática. O projeto é composto por 6 videoaulas. Na primeira videoaula, falamos sobre o significado de frações. Na segunda videoaula, falamos sobre os tipos de frações. Na terceira, trabalhamos com a adição de frações. Na quarta, com a subtração de frações. Na quinta videoaula, com a multiplicação de frações. E na sexta, para finalizarmos, com a divisão de frações. Na videoaula de hoje, vamos aprender a dividir com números fracionários. Por exemplo, se tivermos 1/2, para dividir por 2/3. Vejamos agora a representação geométrica. Então, como faremos? Primeiramente, transformaremos 1/2 e 2/3 em frações equivalentes. 1/2 é equivalente a 3/6. 2/3 é equivalente a 4/6. Como veremos agora na representação geométrica. E para o nosso resultado da divisão, então, consideraremos as partes tomadas em vermelhas do nosso denominador, o nosso novo inteiro. E as partes do nosso numerador em vermelhas, as partes tomadas do nosso novo inteiro. Assim, como resultado da divisão, obtemos 1, 2, 3 partes do nosso novo inteiro que está dividido em 4. Para exemplificarmos melhor a divisão, vamos pegar outro exemplo. Se tivéssemos a fração 2/3, para dividir por 1/2. Veremos agora a representação geométrica. Dois terços para dividir por 1/2. Como anteriormente, transformaremos em frações equivalentes. 2/3 é equivalente a 4/6. E 1/2 é equivalente a 3/6. Veremos também geometricamente. Como anteriormente, as partes tomadas do nosso denominador será o nosso novo inteiro. E as partes tomadas no nosso numerador
serão as partes tomadas do nosso novo inteiro. Porém, temos 4 partes tomadas de 3. Assim, precisaremos de mais um inteiro. E podemos tomar a nossa quarta parte. E como resultado da divisão, temos 1, 2, 3, 4 do nosso inteiro que estava dividido em 3 partes. Como essa fração é uma fração imprópria, podemos observar na figura que temos um inteiro e um terço. Assim, transformamos 4 terços em um número misto. Vamos agora resolver a divisão com todos os passos inerentes à operação. Primeiramente, pegamos o 4 sextos e iremos multiplicar pelo inverso da nossa segunda fração, vezes 6 terços. Podemos, então, simplificar o 6, assim obtendo 4 terços. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Se tivéssemos 5 terços, para dividir por 1/2, vamos ver a representação gráfica. Para efetuarmos a divisão, transformaremos os 5 terços e 1/2 em frações equivalentes com o denominador em comum. Transformaremos 5 terços para 10 sextos e 1/2 para 3 sextos. E efetuaremos a divisão. Então, como podemos observar nos exemplos anteriores, tomamos as partes em vermelho do nosso denominador como um novo inteiro. E tomamos as partes do nosso numerador como as partes tomadas do nosso novo inteiro. Porém, como temos 10 sextos, temos 10 partes tomadas, precisaremos de mais inteiros para completar o nosso resultado. E agora podemos tomar as 10 partes.
E assim, como resultado da divisão, obtemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes do nosso inteiro que estava dividido em 3. Como é uma fração imprópria, podemos transformar em um número misto. 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros e 1 terço. Vamos apresentar agora nosso último exemplo. Se tivéssemos 2 terços para dividir por 3 meios. Assim como nos exemplos anteriores, transformaremos em frações equivalentes com denominadores comuns. 2 terços é equivalente a 4 sextos. E 3 meios é equivalente a 9 sextos. Então, da mesma forma que anteriormente, consideramos as partes tomadas em vermelhas do nosso denominador como nosso novo inteiro. E as partes tomadas do nosso numerador como as partes que serão tomadas do nosso novo inteiro. Assim, como resultado da nossa fração, temos 1, 2, 3, 4. 4. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes em que o nosso novo inteiro estava dividido. Como resposta, 4 nonos. Para finalizarmos a ideia de divisões de frações, vamos mostrar de onde vem a regra que se conserva a primeira e multiplica-se pelo inverso da segunda. Vamos começar de trás para frente. Observe que temos, como resultado da nossa fração, os numeradores de ambas as frações, com os denominadores em comum. E esse 6 desaparece da nossa fração, pois temos 4 sextos vezes 6 nonos, ou seja, o inverso da nossa segunda fração. E podemos simplificar o 6. Como essa regra é válida para a fração equivalente, também vai ser válida para a primeira. 2 terços vezes o inverso de 3 meios, que também é 2 terços. Obtendo-se assim 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9.